né? O brasileiro, eu costumo dizer muito, eu acho que eu comentei no outro episódio que eu tive aqui, o brasileiro ele tem, por característica, colocar os investimentos todos na mesma cesta, né? Então, exemplo, reserva de emergência, tá lá no CDB com liquidez ou num fundo de investimentos DI do banco. Eu tenho dinheiro para trocar de carro, tá nesse mesmo fundo. Eu tenho um dinheiro para comprar uma casa, tá nesse mesmo fundo. Eu tenho um dinheiro para comprar uma casa na praia, tá nesse mesmo fundo. Então esse é um dos erros das pessoas que eu entendo, que ele quer deixar o dinheiro todo com liquidez, sendo que aquele dinheiro não está destinado para aquilo, né? No planejamento dele. Então, basicamente, faz bem a grosso modo que a nossa orientação para o cliente primeiro passo para qualquer investimento é reserva de emergência. Por que a reserva de emergência? Porque a nossa vida ela é como ela é. Tem imprevistos, tem acontecimentos. A gente é um organismo vivo, ele está se desenvolvendo e tendo impactos externos a todo momento. Então, por exemplo, nós estamos aqui gravando e eu vim de carro para cá. E se eu tivesse batido o carro? Rogério, mas você tem seguro do carro? Tem, mas tem franquia. Então, tudo isso gera um impacto no seu orçamento. Então, a gente está falando de um evento de um acidente, mas pode ser um evento de um plano, de uma situação médica, pode ser um evento de um familiar, pode ser um evento de uma viagem que aparece para você fazer, pode ser um evento aleatório. Então, uma Covid da vida, como aconteceu. Perfeito, uma Covid da vida, uma recessão, né? Muitas vezes que a gente pode ter. Então, assim, eu sou um profissional liberal, eu sou um autônomo, eu dependo daquela renda recorrente para pagar os meus compromissos. Tá, e se não acontecer aquele mês? Eu viro porque eu viro pro banco e falo que eu não pago? Né? Eu viro para você, Márcio, eu tenho um compromisso para te pagar alguma coisa, se eu comprei algo seu e falar que eu não te pago. Então, assim, eu acho que é esse um dos principais pontos que a gente tem que discorrer e trazer com a educação financeira. Eu sei que todo mundo gosta e a gente vai falar, viu, pessoal? Daqui um pouquinho de ações, fundos imobiliários, alguns tipos de investimentos, criptomoeda, mas assim, a gente tem que começar pela base. A base é uma reserva de emergência. Basicamente, Márcio, dentro do nosso planejamento financeiro, a gente tem essa reserva de emergência, ela compreende entre 3 a 12 vezes, e aqui está o pulo do gato, o valor das suas despesas mensais. Não precisa ser necessariamente de quanto você ganha, do seu salário. Não é salário, não é renda, né? Não é isso, é de quanto é as despesas. Então vamos mostrar um exemplo bem aleatório. Uma pessoa que tem um salário de 5 mil reais, só que ele é um cliente superavitário, ele é poupador. Então as despesas dele hoje estão compreendidas de 3 mil reais, 4 mil reais. Então assim, a gente vai multiplicar essa base 3 a 12 de acordo com as despesas. Por quê? Porque a gente tem essa base para poder ele ter essa reserva de emergência. E aí, talvez você ia me fazer uma pergunta, eu vou me antecipar um pouco essa situação. Vai muito. Se você é um profissional estatutário, se você é concursado, se você tem uma estabilidade financeira maior, você vai ter o quê? A menor incidência ali, 3 vezes, né? Se você é um CLT, né, que você tem uma pré-estabilidade ali ou uma estabilidade. Eu já tive em outros podcasts, o pessoal fala uma falsa sensação de estabilidade. Eu até concordo com um pouco. Mas se você for demitido sem justa causa, você tem um fundo de garantia. Então ali umas 6 vezes o valor das suas despesas, ele está adequado para cobrir essas emergências. E para a grande maioria das pessoas hoje no Brasil que são de empreendedores, é um país que está se desenvolvendo nessa parte do empreendedorismo, é uma coisa que eu fico muito feliz, né? A gente fala de 9 a 12 vezes a renda. Por que está concentrado o maior valor ali nesse pessoal? Porque ele tem o que tem mais risco financeiro. Ele tem um risco... mais, né? Exato. Ele tem um risco pessoal e o risco da empresa. Muitas vezes ele tem, vamos supor, ele é um profissional liberal, ele é um dentista. Ele é um dentista com um consultório próprio. Ele é o único dentista do consultório. Se ele quebrar um braço, uma perna, ou pegar um Covid, ficar muito tempo afastado, ele vai ter o quê? Ele não vai ter a principal fonte de renda para pagar as despesas dele. Então, aquele fundo reserva de emergência, ele é para cobrir esses imprevistos. Tá? Ótimo. Então é um pouco aí para não... E é muito bom esse ponto que você está trazendo. E assim, é muito cultural do brasileiro ele não ficar ele não dá tanta atenção para esse tipo de investimento básico, porque culturalmente a geração, sei lá, ou a cultura das pessoas é buscar rentabilidade primeiro, né? Então a maior pergunta que eu já vi assim as pessoas fazendo, qual que é o investimento que dá bom, né? Quanto que
que dobra meu investimento, o que paga 2-3% ao mês, né? E aí por isso que muitos brasileiros caem em golpe, em pirâmides financeiras, acaba fazendo algum tipo de... que não é um investimento, né? Acaba perdendo dinheiro. Porque às vezes tem uma ganância ali para ganhar um valor a mais e não pensa na base. Que talvez não é muito sexy, né? Não é um investimento que a pessoa tem ali e vê crescendo, mas é o dia a dia, né? O que a pessoa tem que ter para poder se permitir fazer os outros investimentos. Depois que a pessoa montou a reserva, qual que seria talvez o próximo passo que ela poderia fazer? Excelente pergunta. Só fazendo um ponto um pouquinho atrás, as pessoas eles têm que entender que para guardar dinheiro eu tenho que gerar dinheiro. Ótimo. Né? Então, assim, eu tenho que gerar riqueza para poder guardar riqueza. Os instrumentos financeiros de qualquer país, do Brasil ou do mundo, que hoje a gente tem, tá muito fácil, né, você investir só no Brasil como no mundo, as fintechs, os bancos digitais trouxe isso, mas assim, eu tenho que gerar riqueza. As pessoas querem fazer o inverso, ele quer gerar riqueza no investimento. Ele é possível desde que você siga uma série de fatores para você investir da forma correta. E aí, você tem que entender que um fator preponderante nesse cenário é o longo prazo. Então, eu convido as pessoas, e aí fica aqui gravado, para descobrirem para descobrirem, no meu ponto de vista, a 8ª maravilha do mundo, que é os juros compostos. Ótimo. Então, quando as pessoas percebem que o longo prazo faz toda a diferença nos seus investimentos, quando ele troca esse mindset, quando ele entende que que esse é o jogo. Estamos na final da Copa do Mundo. Como que eu faço? Não adianta eu dar o drible mais bonito, o chapéuzinho para trás. O que manda num jogo de futebol é o gol. Então você tem que trabalhar para quê? Para você fazer o gol. Respondendo a sua pergunta, excelente pergunta. Aí vai muito do objetivo. Seria fica muito vago a gente cravar aqui, então eu vou discorrer com algumas oportunidades de investimentos que eu acho que vai ficar mais justo para colocar. E aí tem um método americano, inclusive a gente fez um curso há muitos anos atrás, você vai lembrar, Os Segredos da Mente Milionária, né? Lá em São Paulo. O T. Harvey. Do T. Harvey, exatamente. Que inclusive é um livro muito bom. Acho que já pode dar a primeira dica do podcast aí. Se você quiser, faça as honras. Com certeza. É um livro que ele desbloqueia muito a questão das crenças sobre dinheiro, né? Então a gente teve um episódio que o Adilson Jimenez do Cortes dos Livros veio aqui e ele fala muito de leitura e tal. E a gente comentou sobre realmente aí o Segredos da Mente Milionária, que é um livro básico, né? Quando a gente fala de finanças, ele tem que estar ali top 5, né? Pelo menos para que você consiga ter uma ideia de mentalidade financeira, porque no final do dia, o que faz o cara ter a disciplina de guardar a grana de uma pessoa que não tem essa disciplina, mas sabe que é importante, é como ele pensa sobre o dinheiro com a mentalidade que ele constrói, né?